Então, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço aí a você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal e que compartilhe os nossos vídeos aí, tá bom? Para que mais pessoas venham ter acesso aí ao nosso conteúdo. E é isso aí. Hoje a gente vai falar mais uma vez um pouco sobre a formação do cânone do Antigo Testamento, um assunto que a gente já tratou aqui em outros vídeos, mas é um assunto relevante que eu acho importante a gente tratar sempre que possível desses assuntos, né? Sendo que muitas pessoas gostam. Então é isso, vamos sem demoras. O texto aqui, da Escritura para as Escrituras. Vamos ver o que é que o nosso autor, esse livro aqui, né? Um livro que a gente já até falou um pouco sobre ele, Lee Marty McDonald, da editora Paulus, que é que ele vai falar um pouco sobre esse assunto aqui. Ele vai dizer o seguinte: a origem das escrituras do Antigo Testamento ocorre em um contexto em que a noção de escritura, noção de literatura, né, sagrada havia assumido o sentido de coleções escritas autorizadas de escrituras ou livros sagrados. No século I da era cristã, o conceito de escritura já estava bem estabelecido, o mesmo acontecendo com as coleções de escrituras sagradas, não obstante as fronteiras dessas coleções ainda serem fluídas e imprecisas na época. Os judeus do século I não tinham a mínima dúvida de que a palavra e a vontade de Deus haviam sido transmitidas através de palavras escritas. As dúvidas existentes limitavam-se à composição dessas coleções. Todos os grupos religiosos de Israel e o próprio Jesus haviam aceitado inúmeros textos religiosos judaicos como escritura sagrada. No capítulo anterior, examinamos como essa ideia se desenvolveu entre os judeus, mas quando ela se completou, o que foi incluído nas primeiras coleções e até que ponto estas eram semelhantes à nossa Bíblia atual. Então, são questões que ele faz aqui, né? E que no decorrer do texto que ele vai tentar responder. A coleção definitiva que compreendia o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia hebraica, né, estava completa no tempo de Jesus e antes dele? Uma outra pergunta que ele fala, né? Que ele faz. Os especialistas bíblicos divergem bastante em suas respostas. A lei ou o Pentateuco estava completo nessa época, sem dúvida, mas é difícil precisar o conteúdo pleno dos profetas, a segunda principal categoria das escrituras judaicas. Em tempos gerais, parece que no século I da era cristã, todos os livros sagrados, com exceção da lei, faziam parte da categoria profetas. Como vemos em toda a literatura do Novo Testamento, muitos livros que mais tarde foram incluídos na terceira parte do Antigo Testamento, ou seja, escritos ou Ketuvim, como também é chamado, também eram classificados em profetas. Entre os judeus rabínicos, essa terceira categoria começou a configurar-se no século II. É provável que os livros que os judeus que hoje denominam profetas, ou os Nevim, e escritos, Ketuvim, né, como a gente falou agora há pouco, eram em sua maioria reconhecidos como escritura sagrada do século I da era cristã. Isso seguramente se aplica aos livros incluídos nessas coleções, que nos escritos do Novo Testamento são citados como escritura. É muito bom a gente entender essa questão aqui, já que no Novo Testamento, né, sempre você vai ver o termo escrituras se referindo, é claro, ao Antigo Testamento. Então, a gente tem que estar ligado nessas informações. Mas provavelmente abrange também a maioria dos demais livros do Antigo Testamento que não são citados no Novo Testamento. A terceira parte da Bíblia hebraica, os escritos, provavelmente não foi separada dos profetas antes do século II da era cristã. E há dúvidas se todos os seus livros eram reconhecidos como escrituras sagradas. Então aqui você já vai ver uma questão interessante e vai entrar na questão aí
dos livros, inclusive, que não constam nas Bíblias protestantes, né? E que constam nas Bíblias católicas, né? Ele está entrando aqui nesse assunto. Quase um terço dos livros do Antigo Testamento, olha só, um terço, né, não foi citado no Novo Testamento. E a condição canônica de alguns desses livros não citados era muitas vezes debatida, olha aí, entre os rabinos do século II e seguintes. Por exemplo, ele vai dar exemplo desses livros que eram duvidosos, né, para alguns, no caso, círculos rabínicos ali. Ele vai citar Cântico dos Cânticos, Esté, Ezequiel e Eclesiastes. Continuando aqui em cima. As fronteiras entre a segunda e a terceira parte das escrituras judaicas estavam indefinidas para os judeus rabínicos, muito antes da metade para o fim do século II da era cristã. Pelo menos, não há evidências de que elas existissem antes do século II da era cristã. Além disso, os livros sagrados e suas categorias também não estavam bem definidos entre os judeus que viviam na diáspora. Ou seja, aí ele vai explicar aqui, né? Eu ia até marcar aqui, mas eu gosto de marcar essas coisas, né? Eu vou sublinhar aqui. Então, ou seja, dos judeus que viviam na diáspora, ou seja, fora da terra de Israel, especialmente os judeus que viviam a oeste da terra de Israel. Esses judeus adotaram a tradução grega das escrituras judaicas, né? A qual não se limitava aos livros que hoje compõem a Bíblia hebraica e também não classificava esses livros nos 3 grupos que atualmente compreendem a Bíblia hebraica. Eu vou só pegar aqui, para vocês terem uma ideia do que ele está falando, né? A Bíblia hebraica é exatamente essa, tá? Então, você vê pela espessura. Olha só, essa aqui também é o Antigo Testamento, só que essa aqui é o Antigo Testamento grego que ele está citando aqui, né? Que muitos judeus só tinham acesso a esta Bíblia aqui, digamos assim, hebraica, né? Só que não era, no caso hebraica, era uma tradução dessa Bíblia aqui, tá? Aqui para o grego, é claro. Que é chamada de Septuaginta ou tradução dos 70 também, como é mencionado inclusive no texto aí. E nessa tradução dos 70 você vai ter livros que não constam aqui na Bíblia hebraica, tá? Então muitos judeus dessa época aí, como ele está falando, só tinham acesso a esse texto aqui e não a esse, até pela língua também que eles falavam grego e não o hebraico. Então, havia esse motivo aí também, tá? Só para deixar claro aí. Esses judeus adotaram a tradução grega, né? Das escrituras judaicas, o qual não se limitava, tal, isso aqui eu já li, né? Aos livros que hoje compõem a Bíblia hebraica, e também não classificava esses livros nos 3 grupos que atualmente compreendem a Bíblia hebraica. Estou lendo aqui. Não há evidências de que os judeus da diáspora aceitassem a coleção mais limitada das escrituras que circulavam entre os judeus na terra de Israel e na Babilônia, ou seja, esse texto aqui, né, no século II da era cristã e depois. De fato, as evidências disponíveis apontam na direção oposta. Olha aí, os judeus da diáspora desconheciam o texto hebraico, né, das escrituras e só usava a tradução dos 70, essa daqui, ou seja, grega, né, mais abrangente, a qual continha inclusive os livros que os protestantes denominam apócrifos e os católicos romanos deuterocanônicos. Então são termos que são usados aí para exatamente esse conjunto de livros aí que nós só vamos encontrar, é claro, na Septuaginta, né, nesse texto aqui, e não nesse daqui. E aí, quase todos esses livros, ou todos eles praticamente, esses livros a mais que nós vamos ter na Septuaginta, são livros que foram escritos ali nesse período de 400 anos ali. Por exemplo, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, né? Ou seja, nessa distância ali
do Antigo para o Novo Testamento. Então você tem um tempo, um espaço ali de 400 anos, e muitos entendem que nesse período foi um período em que Deus não usou ninguém, nenhum profeta ali, no caso falou inspirado ali por Deus. Então tudo aquilo que foi escrito nesse período também não pode ser considerado como canônico, apesar de ser considerado importante, né? São conteúdos importantes. Eu mesmo leio alguns livros que a gente chama apócrifos, né? Mas que os católicos vão dar aqui um outro termo, né? Vão chamar de deuterocanônicos. Está aqui. E aí, há um conteúdo importante, sim, histórico nesses livros, mas nós protestantes não temos essa ideia de que esses livros devem ser vistos como canônicos, tá? E essa dúvida também, se era ou não era, você vê que ela já há muito tempo, você já havia grupos que usavam assim determinado texto e outros grupos judeus já usavam um outro texto. Então é uma discussão antiga, não é de hoje, tá bom? Por enquanto nós vamos ficar até aqui, tá? Não pretendo fazer um vídeo tão grande, então é isso. Depois vamos dar continuidade à leitura aí desse texto. Deus abençoe sua vida.